seu povo visita, seu povo, meu Deus, visitou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazeis sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro Diácono Leones, nosso SCC, querido povo de Deus, celebramos hoje os que aqui estão presentes e que rezam pela rádio, pela TV nesse momento, esse 17º domingo do tempo comum, celebrando o Dia dos Avós, proclamado pelo Papa Francisco. E a liturgia de hoje nos apresentam um tema de suma importância para a nossa caminhada de fé, mas também para a caminhada humana na sociedade, e o exemplo vem desde dos momentos mais antigos da nossa caminhada de fé como povo de Deus, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, seja na história da Igreja, né? O tema da partilha, e a partilha que deve acontecer a partir de uma comunidade de fé que celebra e que vive o que celebra. É o convite do Senhor a todos nós. Nós vemos na primeira leitura do segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 42, 44, esse homem
que vai trazer para Eliseu alguns dons, alguns presentes, pães para ele. Naquela situação em que o povo vivia, o alimento, o profeta Eliseu é de um tempo muito difícil, sobretudo de carência de alimentos, pelas secas, pelas situações naturais que se davam naquela região, e aí a dificuldade de produzir alimentos e tantas outras coisas mais necessárias para a vida do povo. Então ele traz os alimentos, traz os pães, e o profeta Eliseu sugere que seja partilhado. Vamos partilhar esse convite de fé, esse convite humano, esse convite moral. Vamos partilhar. E eles acham, logicamente, aquele homem vai achar pela quantidade a incapacidade de atender a demanda daquele momento. E o profeta disse: confia em Deus. Deus é quem diz: partilha e sobrará. Partilha o que é bom e com certeza o que é bom sempre será multiplicado. E acontece isso lá, né? Todo mundo é saciado e sobra o alimento. E nós vemos também hoje no Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 1 a 15, é um capítulo bem extenso que trata exatamente do pão da vida. Mas aqui começa tratando, antes de Jesus dizer que Ele é o pão da vida, que Ele é o alimento para todos, né? Que Ele será Eucaristia, ação de graças, né? Celebração da vida, celebração do amor de Deus por nós. Ele vai iniciar ali oferecendo ao povo aquilo que o povo mais necessita naquele exato momento, o pão material, né? Muita gente, uma imensa multidão que ali o seguia e que precisava se alimentar. E os discípulos, logicamente, vão sugerir que aquela multidão seja dispersada para que assim possa buscar o alimento material. Porque ali eles estavam buscando na escuta de Jesus, na escuta do Filho de Deus, naquela mensagem, a presença e o alimento espiritual para sustentar a sua vida, para manter a sua caminhada firme até o fim. E nosso Senhor ali, logicamente, alimenta a alma, mas Ele também olha para o corpo, para o físico, porque para Deus, o ser humano, ele é sempre único nesse composto de corpo, alma, psicológico, e assim ele deve ser tratado na sua integralidade, cuidado, protegido, defendido. E em alguns momentos, quando falta da caminhada social natural, aquilo que lhe é devido, aquilo que para garantir a sua vida, a sua dignidade, o Senhor nos chama a ser presença de partilha. Dá-lhes vós mesmos de comer. E aí aparece alguém com a solução, né, um pouco de pão, um pouco de peixe, e nosso Senhor ali abençoa. E nosso Senhor ali distribui, né, faz a ação de graças, faz a Eucaristia acontecer ali, no momento em que Ele abençoa, em que Ele entrega, em que Ele partilha com aquelas pessoas que vieram escutá-lo e que também sente o conforto físico pelo zelo, pelo amor, pelo cuidado que Deus tem para com todos nós. Todos são alimentados, né? E sobram 12 cestos do alimento, né? Ficou ainda daquela imensa multidão que se alimentou, ainda fica recolhido, né? Aqui fala 5.000 homens alimentados. A gente sabe que a gente vivia naquele momento numa sociedade patriarcal, então a mulher, a criança, né, o escravo não era
quantificado, não era citado, mas ele estava presente. A mulher, a criança estava presente, também se alimentaram. Aqui só fala dos homens, se nós temos 5.000 homens, e se a gente olha as nossas assembleias hoje, por exemplo, pela sensibilidade, a presença feminina, a presença de crianças, muitas vezes, ou às vezes na maioria, supera a presença dos homens, que assim se poderia considerar na palavra de Deus naquele momento e hoje também. Então vamos dizer aqui que seguramente nosso Senhor deva ter alimentado 10, 15 mil pessoas com aquele pouco de pão, aquele pouco de peixe, e ainda sobraram 12 cestos, que representa também esses 12, o antigo povo de Deus, o antigo Israel, que confiou e esperou em Deus. Mas também pode representar os 12 apóstolos, o novo povo de Deus, a igreja, a comunidade, que caminha e que deve ser presença, que deve ser presente em todas as situações da vida do seu povo, da história humana, em toda e qualquer realidade. Por isso o Senhor nos chama sempre a ser essa presença de apoio, a ser essa presença de partilha, a ser essa presença que se doa na comunidade, na sociedade em geral. Doa-se através dos seus dons, doa-se através do seu bom testemunho, doa-se às vezes através da sua oferta material, seja o dízimo, seja o cuidado com a pessoa mais necessitada, seja de que forma for. Quantas e quantas possibilidades nós temos de fazer com que a multidão sempre seja alimentada, seja do pão material, seja do pão espiritual, seja do bom testemunho cristão, e ainda devem sempre sobrar, ou melhor, ter sempre os cestos cheios para o povo, para todo o povo de Deus. Quando se fala no 12 que mostra as tribos, o povo e os 12 apóstolos, nós vemos aí a totalidade do povo de Deus. Então, ser sempre essa presença que alimenta, que sustenta todo o povo de Deus. Então, o Senhor nos chama como cristãos, e cristãos que buscam, de certa forma, ser mais testemunho, ser mais presença de testemunho nesse mundo, tão carente de partilha, tão carente de amor, tão carente de Deus. Nós precisamos constantemente estar diante de nós o exemplo a seguir e o testemunho a dar. Nós vemos que as pessoas aqui, ainda com um pensamento muito humano, viram Jesus realizar o milagre da partilha que alimenta a imensa multidão, e ainda com pensamento humano eles querem coroá-lo rei, eles querem reconhecê-lo como o rei deles, rei temporal, rei daquele momento, rei histórico. E nosso Senhor não veio para um momento, para uma quantidade apenas de pessoas no tempo e na história, mas Ele veio para todos os tempos, Ele veio para todos os povos, e Ele não veio buscar honrarias. Ele nos mostra na última ceia, na cena do lava-pés, quando Ele nos dá o testemunho do amor, quando Ele nos ensina a partilhar, e quando Ele também nos confirma: eu vim para servir, eu não vim para as honrarias. E assim deve ser todo discípulo, todo apóstolo, todo missionário do Senhor nesse mundo que busca tanto os holofotes, que busca tanto as compensações, os reconhecimentos, os aplausos passageiros. O Senhor nos chama a ser essa presença que se doa, essa presença que serve. E assim como São Paulo fala à comunidade de Efésios, ser um só corpo, em um só Senhor, vivendo uma só fé que nós recebemos do nosso batismo para testemunhar a presença do Senhor, que é amor, a presença do Senhor que responde a todas as situações da vida. Pensemos nesse tempo
que nós estamos vivendo. E uma das coisas mais dolorosas, não só da presente situação pandêmica que nós vivemos diretamente a doença, mas uma das coisas mais dolorosas que nós estamos constatando é a imensa multidão de pessoas que sequer hoje estão fabricando o seu pão de cada dia, desempregados, né? Sem moradia, sem condições mínimas para poder viver com dignidade, seja no nosso país, seja nos 4 cantos do mundo. A gente sabe que essa doença agravou a situação, mas é uma situação que já existia, e é uma situação que para Deus é um escândalo. Por exemplo, uma terra tão rica como a terra de Santa Cruz, e a gente ainda vê gente sem ter o que comer, seja no café, seja no almoço, seja no jantar, né? Sem ter a oportunidade desses momentos. E a gente vê tanta, vamos dizer assim, tanto desperdício, tantas coisas, até mesmo nesse tempo de crise tão aguda que a gente está vivendo. A gente ainda vê tanto desperdício por aí, e a palavra nos mostra, seja aqui no livro dos Reis, com o profeta Eliseu, seja no Evangelho, a palavra nos mostra que nada se perde, nada deve se perder. A partilha deve ser de forma muito organizada e, ao mesmo tempo, sempre saber que precisamos ter os cestos cheios, sem desperdício, para partilhar com outros que poderão vir, com outros que poderão necessitar. O Senhor nos ensina lições de fé, mas lições de fé que devem acontecer na vida prática, né? Você não deve esperar chegar ao céu para ser alimentado, tem que ser alimentado aqui pelo pão material, mas logicamente só vai estar todos saciados com o pão material se com certeza pelo menos uma grande maioria estiver saciada no Espírito, para poder partilhar, para poder ser presença de amor, ser presença de misericórdia na vida uns dos outros. Isso é fé, isso é testemunho cristão, né? Jesus nos ensinou tantas coisas extremamente importantes para que a gente se olhe e se reconheça como irmão na unidade. Talvez ainda que não celebre a mesma fé, que não celebre o mesmo culto de fé, mas que se reconheça como irmãos verdadeiros em toda e qualquer situação. E sobretudo para nós cristãos, nós não podemos dizer que celebramos a Eucaristia, nós não podemos dizer que somos Eucaristia com Jesus, que estamos em ação de graças com Jesus, quando nós nos negamos a ser uma presença mínima necessária na vida de quem sofre, na vida de quem passa certas situações. Eu posso dizer, mas eu não posso resolver todos os problemas do mundo. Claro que não, mas eu posso amenizar a dor de um ou de dois. E aí vai diminuir a dor do mundo, vai diminuir a dor imensa que a gente vê em tantas situações. Isso é fé, né? Isso não é discurso demagogo, ou como alguns usam termos como comunista, etc. Não, isso é evangelho. É cuidar uns dos outros, é amar-se, mas amar-se de verdade, não só por palavras, como diz o apóstolo. Amar-se com o testemunho e fazer com que o pão do céu seja sempre o nosso sustento, para nunca faltar, pelo nosso esforço, pelo nosso testemunho cristão, o pão material na vida de quem quer que seja. Que o Senhor nos conceda ser uma igreja misericordiosa, ser uma igreja que partilha, ser uma família de fé, que se incomoda com a dor do outro e que, no mínimo, algo, seja o que for, há de fazer para ver diminuir tanta dor e tanto sofrimento que ainda insiste em estar presente no mundo e, sobretudo, numa terra onde a maioria diz acreditar
no Cristo ressuscitado. Que a ressurreição de Cristo alcance a todos, pelo testemunho, pela dignidade e pelo reconhecimento de que todos somos irmãos e de que o Senhor veio para que todos tenhamos vida, vida digna, vida em abundância e vida essa que culmine na glória do céu, na ressurreição. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador